Esse momento do sassarico e esse momento da efervescência, sabe, da SENEC, por assim dizer, de levar quadros para a rua no dia 7, enfim, isso veio a contribuir, veio a ajudar, levou a chegar na Paixão de Cristo, que, ao meu ver, foi a maior manifestação artística, teatral desse município. Isso a céu aberto, né? A maior manifestação de teatro de rua, eu compreendo que foi exatamente, sem tirar e nem pôr, a Paixão de Cristo. Então contribuiu. Como foi que aconteceu, Raimundo? É justamente isso, porque quando nós sentimos a necessidade de... Nós já tínhamos, como eu falei, nós já tínhamos a questão do 7 de setembro, nós já tínhamos o sassarico no mês junino. Então, nós precisávamos de alguma coisa para o primeiro semestre, que foi justamente a Paixão de Cristo, que era no período de Semana Santa, que compreende entre fevereiro e abril, né, para fazer esse grande evento. A Semana Santa começou pequena. Eu me lembro bem que a Paixão de Cristo começou pequena. Começou. Uma encenação muito pequena. Pequena. Tímida. Justamente. E aí foram se ampliando tanto a questão dos quadros, certo? Naquele itinerário, como também a questão vamos dizer assim, da própria cidade. Começou por uma rua, mais 2 ruas, 3 ruas. Aliás, começou pela própria escola, né? Só em volta da escola, e foi aumentando gradativamente, certo? A cada ano. E aumentando também, que é uma coisa super interessante, a questão dos figurinos. Porque aquele figurino que já estava ali, pronto, guardou, vamos adquirir mais, vamos trazer para cá, certo? Até ter uma vestimenta completa de todos os... Porque lá no início, as pessoas se trajavam para participar. Sim. A própria comunidade. Sim. Né? Que é a parte mais interessante. Eu acho isso, assim, de um brilhantismo extraordinário, de uma importância muito grande. Porque a Paixão de Cristo, a peça em si, mexia com toda a comunidade. Fazia com que os pais, fazia com que as pessoas estivessem juntos. E eu galguei vários degraus dentro. Eu fui soldado, eu fui apóstolo, eu fui para os quadros principais da peça. E eu me lembro muito, por exemplo, uma vez, sendo Pilatos, eu sentado no trono, e eu olhando na frente, alguns figurantes que estavam lá, que eu nunca vi nos ensaios, mas eram pessoas da comunidade que botaram um lençol aqui no meio, um pano aqui, e foram participar porque queriam participar. E pessoas que esperavam o ano inteiro por aquele momento para participar do cortejo. É verdade. E, inclusive, várias pessoas, pais ou mães de alunos, né, que estavam lá, eles mandavam perguntar, necessita de quê? A gente mandava dizer, necessita de uma toalha assim, ou de lençóis assim, de um cordão, tá entendendo? Para fechar o figurino. E eles traziam. E os próprios colegas, tá entendendo? Professores, todo mundo envolvido naquele dia, dentro de uma sala, fazia toda aquela vestimenta. Costurando, ajeitando. Justamente. As pessoas emprestavam as casas, as pessoas cediam as casas. As casas, conforme os quadros, né? Porque, vamos supor, tinha aquele itinerário. Conforme a passagem ali, né? Vamos supor, aqui é o quadro de Pilatos, então ele ia ficar lá. Então, a casa mais próxima era que ia arrumar aqueles personagens ali que fazia parte daquele quadro. Tá entendendo? Porque quem nascia no início mesmo eram Cristo e os apóstolos. Aí daí um pouquinho para frente até chegar na questão dos soldados, certo? Que já era um outro trajeto, né? Mas antes disso tinha, vamos dizer assim, os milagres que aconteciam, né? As mulheres tá entendendo? Eu me lembro de um momento em que nós tínhamos as mulheres de Jerusalém, eu me lembro que eram 4 mulheres. Chegou um momento que nós tínhamos as 4 principais que falavam, nós tínhamos mais umas 15 ou 20 acompanhando com elas, que eram as pessoas da comunidade que estavam juntas. E Raimundo era o Cristo da peça. Raimundo foi o único Cristo da peça? Não. Iniciou por Damião Tavares. Acredito que foram uns 4 ou 5 anos, edições, né? Foi o Cristo.
Foram outros 4 ou 5 anos, eu não tenho precisão quanto a isso. Mas só nós dois fomos nesse projeto aí. Então, é muito interessante quando a gente fala de como a gente conseguiu chegar onde chegou, por tudo ou todos estarem engajados ali. Contando também com a presença maciça no dia. Quando você me fala essa questão, porque olha, muita gente só participaria se tivesse fala. Se não tivesse fala, não participaria. Sim, uma vaidade boba. Uma vaidade boba. Mas, olha, assim, quando isso assim, é sucesso, todo mundo está engajado e tudo, apareciam aquelas pessoas que você acabou de falar. Sim. Que estavam lá como figurantes, mais ativos, tá entendendo? Como bem engajados, tá entendendo? Para fazer acontecer. Isso era muito interessante, muito importante também. A Paixão de Cristo, de uma forma geral, foi um projeto. Só tinha uma coisa que no meu período desagradou demais. No período de Damião, eu acredito que não tinha. Esse quadro que era a entrada em Jerusalém, que era o Domingo de Ramos. Que era Domingo de Ramos. Porque, como eu falei, os quadros foram ampliando. E era montar no jumento. Rapaz, pense. Era meio difícil, viu? Mas tinha sempre aquele senhor da comunidade que se trajava, vinha puxando o jumentinho, porque o jumentinho era dele. Tá entendendo? Eu me lembro. Para que o Cristo montasse no jumento e fizesse aquele olha, pense, aquele itinerário, às vezes assim, de nem um quarteirão, mas aquilo ali era tão suado, porque fazia medo. Fazia medo, porque é um animal, né? Podia se assustar, aquela coisa toda, a multidão, mas sempre deu certo, graças a Deus. Já que você falou sobre isso, eu vou aqui confessar, são os bastidores, é a história que ninguém conta. Nós fomos uma apresentação na Iara, Os soldados eram quem preparava a cruz para poder pregar o Cristo. Nós andávamos geralmente com 2 cruzes. Caso acontecesse uma, nós teríamos uma segunda cruz. A cruz que nós levamos, tinha que, a placa onde ficava a inscrição com o nome de Jesus, em cima da placa, estava mole. E aí, estava eu, Tobi, né? Lembra de Tobi? Né? Tava Tobi, tava eu, Tobi, Vicente Filho, estava lá também. E Vicente olhou para mim e disse: Jota, arranca a placa. Eu tentei arrancar com o martelo, não consegui. Ele disse: pisa em cima, que ela folga. Taquei o pé em cima, a parte de cima do superior da cruz fez prá. Quebrou. Aí quando quebrou, cara, no meio da apresentação, você está no meio do espetáculo. Eu olhei, eu gelei, faltou sangue, faltou cor, e pronto, estraguei a apresentação. Aí Vicente veio, botou uns pregos, Tobi veio, dando gato em mim de todo tamanho. Disse: por que tu pisou em cima? Porque Vicente mandou. E Vicente é louco. Escuta, Vicente, pai, consertamos a cruz, colocamos para você levar, e você subiu. O alto da Iara, você subiu ele todinho, com a cruz. A cruz, belezinha, suportando bem. E eu do lado, acolá, soldado, você com seu manto, que acolá eu dava uma lapada, mas olhava pra coisa, olhava pra cruz e disse: suporte, por favor, suporte. Quando chegou lá a hora de crucificar, colocamos você na cruz, ajeitamos bem direitinho. Nós tínhamos todo o cuidado, eu acho que esse era um momento tenso, né? Porque subir na cruz era um momento muito tenso. A cruz podia ir para um lado, para o outro e tal. Quando estava tudo ajeitadinho, montou a cruz, disse: pronto, está pronto para a crucificação, vamos afastar os soldados. Não sei se você se lembra, a cruz fez trá. Tá a cruz aqui bem para madeira, fez trá. Aí ficou, e nós fomos crucificar você com a cruz quebrada, porque não tinha outro jeito. Eu me recordo muito bem disso, Dona Teresa quase arranca meu fígado dentro do ônibus na volta para casa. Ela gritou no ônibus: que horror, cadê ele? Né? Então, assim, tiveram vários momentos muito bacanas. Porque também era algo, não tinha essa questão de não, porque foi feito e foi improvisado. Não, era feito ao vivo mesmo. Era ao vivo. Entendeu? Eu imagino agora, quando a televisão era ao vivo, imagina, né, aquelas gafas, aquelas coisas.
Hoje, já esse tempo todo, porque a televisão foi da década de 50, mas na década de 90, e a gente fazendo tudo isso ao vivo. Ao vivo. Ainda. Ao vivo, sem gravação nenhuma. Nada. Nada, era ao vivo. E um sem silêncio. recurso sonoro nenhum, era na goela. Sem Era recurso no sonoro. gogó. Sem recurso nenhum sonoro, sem nenhum recurso. Era no gogó. Era. Então, assim, esse foi um dos projetos que teve, né, a grande participação de Raimundo, outras pessoas como eu e tantas outras estivemos lá também. Esse foi um dos projetos importantíssimos que esse município teve. Foi interessante. E um segundo projeto, que eu considero importante demais, né, foi o Bezerrão, Raimundo. Certo, o Arraiá do Bezerrão. O Arraiá do Bezerrão surgiu justamente para nominar a escola que a gente trabalhava, que era a Escola Monsenhor Vicente Bezerra. Então, como é que a gente vai colocar? Eu sou uma cria do Monsenhor Vicente Bezerra. Então, como é que a gente vai colocar o nome dessa quadrilha e tudo? E foi para todo mundo participar e citar, até que, eu acho que você lembra que uma colega, como foi a colega? Sidona, cara. Sidona foi a pessoa que estava no meio de uma reunião pensando o nome, e aí Sidona que levantou a mão e disse, por que é que não pode ser Bezerrão? Né? E na hora todo mundo achou assim meio esquisito o nome, forte, sabe? Mas depois, não, é legal, Bezerrão. E o Bezerrão durou 12 anos, e o Bezerrão esteve entre as 8 melhores quadrilhas do estado. E o Bezerrão saiu para inúmeras apresentações. Sim. E campeonatos. Fortaleza, Maracanaú. Quando eu falo Fortaleza, eu quero dizer a Fortaleza, né? Porque tem região metropolitana, então Maracanaú, Quixelô, Caucaia, né? Maracanaú, Cedro, Vaze Alegre. Nós fomos para Iguatu, Juazeiro do Norte. Não, foram inúmeras. Eu estou querendo me lembrar aqui, em Guaramiranga. Lindo. Fomos apresentar em Guaramiranga. Foi a primeira vez que eu fui em Guaramiranga. Né? Eu, moleque, com a quadrilha, digo, cara, que negócio bonito. Guaramiranga frio para danar. E a gente tava lá, um negócio muito gostoso. E, ao meu ver, o trabalho social do Bezerrão e da Escola Monsenhor Vicente Bezerra, como consequência, resgate desses jovens, trazer esses jovens para a arte, né, e socializá-los, foi a maior herança que o Bezerrão deixou. Todo mundo lembra disso com um saudosismo muito grande. Sabe? Eu falo disso com um saudosismo muito grande. Eu fui quadrilheiro, eu fui pro casamento, eu fiz casamento, enfim. Cara, eu achei aquele momento lá ímpar, sabe? Todo mundo trabalhava, todo mundo tinha suas famílias, todo mundo tinha uma vida ali, mas a gente roubava um tempinho ou outro para estar ali, nos dedicando àquele momento que era feito por amor. A pergunta, Raimundo, que não quer calar, né? Sim. Por que acabou? Por que era bom? Por que acabou? Realmente, por que era bom e acabou? É porque assim, Jota, as pessoas, todos nós que fazíamos parte do quadro, entre aspas, o principal, certo? Todos já tinham suas ocupações. E passamos mais de uma década, trabalhando e aquela coisa em horários extras, tá entendendo? Renunciando a alguns, vamos dizer aqui, alguns finais de semana para se dedicar e tudo. E também a questão das viagens, porque tinha pai que dizia assim, vai, porque vocês são os responsáveis pelo meu filho, pela minha filha. Eu acho que essa era a parte Isso é mais muito difícil. pesado. Por quê? Porque nós montávamos, às vezes, num pau de arara, certo? Para ir para certos lugares, nesse tempo poderia transitar, né? E a gente ia naquela preocupação. Meu Deus, como é que vai ser? Muitos adolescentes, a gente é responsável, a gente está responsável por tudo isso, certo? E também, aí a gente, depois de uma década, vai cansando e a gente vai, tá entendendo? Claro. E não teve como alguém para chegar e dizer assim, bom, nós estamos aqui para segurar, continuar. Não, entendeu? Já tinha outros grupos já formados, então, quando a gente parou, os outros continuaram, certo? Mas o Bezerrão parou ali. E tinha uma equipe muito boa, que é preciso falar nessa equipe, sabe, gente? É preciso. Você tinha Socorro Lobo, né? Socorro fundamental nesse projeto, né? Quem era mais? Carlinhos, porque o Carlinhos foi noivo durante toda a quadrilha junina. Coreógrafo também, certo? Então,
foi assim uma coisa muito interessante, porque cada um tinha seu espaço, cada um tinha seu lugar, ninguém queria lugar de ninguém. Sim, Tá entendendo? Era claro. muito interessante, muito interessante. Certo? Era uma aula de socialização. Os únicos casais que mudavam assim, mudaram algumas vezes, foram a questão de rainha e rei. E rei. Mudavam. Mas essas mudanças também, às vezes, foram porque as próprias que já estavam dizendo, não, eu estou cansado, vamos passar para outra pessoa, certo? Outras casaram, tá entendendo? Mas o restante não. Todos os outros continuaram sem ambição, era por isso que o Bezerro deu tanto certo. Eu acho que, assim, é preciso se fazer, né, justiça em relação a isso, sabe, Raimundo? As pessoas às vezes esquecem. O Monsenhor foi um grande celeiro dessas artes aqui no Araçá, um bairro carente, ainda até hoje. Sim. Né? Mas o Monsenhor conseguiu fomentar, através de seus personagens, você, eu, Vicente, Luiz Domingos, Socorro, ele conseguiu fomentar a arte ali. E era um momento muito difícil porque a gente não tinha nada. E fazer arte com nada é muito difícil. Muito difícil. Mas foi um tempo maravilhoso. Foi. Agora lembrando também o Vicente Luna. Vicente Luna. Ele estava, vamos dizer assim, aberto para dizer assim, vamos para frente, vamos acontecer. Enquanto diretor, ele foi muito bom nesse período. Eu concordo com você em gênero, número e grau. E ainda faço ainda uma outra ressalva. Vicente é o grande responsável por eu ter ido para a educação. Eu fui professor por tanto tempo, porque Vicente acreditou que dava certo. E ele me levou para a educação. Vicente é o grande responsável. Ele e Luiz Domingos, mas ele principalmente. Ele abriu a porta da escola que está aqui. Luiz sempre acreditou que eu seria um bom professor. Mas Vicente foi o cara que abriu a porta e disse, olha, chega, vem para cá, aqui dá certo para tu, vem para cá. Mas me diga uma coisa, e Raimundo cantor, velho? Eita. Eu me lembro de Raimundo num grupo chamado Grupo Banda. Me lembro de Raimundo depois no Forró e Companhia. Forró e Companhia. E me lembro de Raimundo posteriormente no Design, no princípio. Design. Bom, eu toda a vida fui louco para cantar. Antigamente, eu morando no sítio, eu no rádio, escutava aquelas rádios, tá entendendo? E passava aquelas músicas na época. E eu pegava qualquer coisa e ficava, tá entendendo? Dublando ali, cantando. Não, eu cantando, sim, certo? Com a música no rádio, eu cantando, certo? Era dessa forma. Só que quando eu vim para aqui, eu tinha uma banda chamada Sol Nascente. Essa banda, ela foi criada e passou um bom tempo, certo? Uma das primeiras. Foi. E eu cantei uma música lá. Nessa banda. E eu gostei muito de pronto. Me achei. Pronto, mas aí foi uma coisa tão curta, sabe? Muito curta. Aí surgiu a oportunidade. Eu fui a alguns forrós nos sítios, tá entendendo? E vi um colega meu cantando, Nanda Bezerra. Sei. Nanda Bezerra cantando. E eu ia para assistir. Eu nunca... Interessante... Nanda serviu de inspiração. Nada serviu de inspiração. É porque assim, ele cantava e eu... Ele já cantava. E eu queria cantar também, tá entendendo? Aí, vou dar uma oportunidade, certo? Pronto. Aí, foi dada a oportunidade. Aí eu entrei no Grupo Banda, certo? Um grupo de amigos montou o Grupo Banda. Pronto, é o Grupo Banda. Meu Deus do céu. Eu servia até de piada. Eu acho que se fosse hoje era meme por cima de meme. Porque Grupo Banda, nem é banda, nem é grupo, nem é metade. Como que é isso? Aí, não, tá muito feio. Vamos passar para Forró e Companhia. Pronto, Forró e Companhia, né? Mas aí depois, muita gente chamava, ei, Forró e Cia, né? Porque a gente colocava companhia abreviada. Forró e Cia. Mas, rapaz, que coisa mais chata. Não, depois vamos colocar Design. Pronto, Design.
Aí despertou, já estava, né, quando surgiu o design, eu já era professor de inglês. Só que design, né, na escrita original, não tem nada a ver com a escrita que foi feita para a banda, certo? Porque senão a gente já saiu de Forró e Companhia, que chamava Forró e Cia, para entrar em design para o pessoal também não saber pronunciar, tá entendendo? Aí disse, não, nós temos que botar design assim, D-Z-A-I-N-E. Design. Essa é a banda Design. Nordestinizar é a palavra. Nordestinizar. Nordestinizar. É desse jeito. Porque não tem outra forma, não. Certo? E, paralelo a isso, eu tive no Forró Nordeste, que era uma banda de Lavras da Mangabeira, mas era só assim, eu passei uns 3 meses só. Porque eu já trabalhava, não tinha como conciliar minhas idas para lá e tudo. Mas foi legal. E foi assim que surgiu. Eu me recordo de Raimundo cantando no carnaval, eu me recordo de Raimundo cantando nas festas. Era bom. Né? E eu me recordo, porque hoje eu vejo as bandas, por menores que sejam, estrutura danada, palco, telão de LED, a luz rodando e tal. E nós estamos falando de um momento em que se cantava em cima de um pau de arara. Tava um caminhão aqui atravessado. No carro, lembrando que, e outra coisa, lembrando que não era uma festa para dizer assim, não, é porque foi o pau de arara porque foi empresário, não. Festas como o carnaval. Carnaval. Festas como a Semana do Município. Semana do Município era em cima do não tinha arara. trio, não tinha palco, esses palcos. Que conversa hoje. Sem contar outra coisa. Eu acho, quando dizer Tiririca, quem é o cantor? Porque hoje é muito bom, cara. Você vê o quê? Você vê as Top Picks saindo, né? Com os músicos e tudo, né? Já tá tudo pronto, chega lá, só conecta aqui, conecta ali, os holds, né? Fazem aquele ali, pronto, o artista sobe e faz. Nós não. Nós éramos os cantores que estavam em cima das caixas de som. Porque quando tinha as cantoras, a gente dava a boleia para a cantora e em cima das caixas de som, na poeira. Às vezes na chuva. Aí é onde vem a questão do Tiririca, quando ele diz quem é o cantor. Aí é justamente isso, porque você, às vezes tinha lugar que você chegava, que o pessoal não conhecia você, né? Ei, mas quem é o cantor? Você que... Em cima dessa caixa de som, meu filho? Todo empoeirado desse jeito, só poeira, bata aí, velho. Mas era assim. E outra coisa, essa qualidade de som, que conversa de qualidade de som? Não tinha era som. Rasgada, era solta. Era o que desce. Era o que desce. Mas era muito interessante. Era muito interessante. Raimundo tem consciência que enquanto professor, enquanto ator, enquanto cantor, enquanto músico, Raimundo tem essa consciência que serviu de inspiração para muita gente? Não, tenho não. Quando as pessoas falam isso para Raimundo? Eu fico assim, como eu falei para você no início, eu sou tímido. Eu fico assim, sem muita ação. Para dizer assim, obrigado, valeu, tá entendendo? Eu não sei se é timidez, se tá entendendo, mas eu não curto muito quando as pessoas falam isso, porque eu me sinto assim que não sou isso, tá entendendo? Que não fui inspiração, que não, tá entendendo? Eu fico meio assim, sem ação. Bacana. Raimundo, eu vou fazer uma brincadeira contigo. Ô, rapaz, bora lá. Você vai escolher, os números são de 1 a 10. De 1 a 10. Tá? Desse de 1 a 10, você vai escolher 3 números. 3. Cada número, ele tem uma palavra, ele tem uma frase, ele tem um questionamento. E eu quero que você discorra sobre esse questionamento. Tá certo. Bom? Tá bom. Então escolha o primeiro número de 1 a 10. De 1 a 10, 7. Deus. Tudo. Deus é tudo. Deus é maravilhoso. Vamos dizer assim, eu tenho sempre que ter Ele comigo. Porque sem Ele... Raimundo é religioso? Sou católico. Devoto? Sou devoto, menino Jesus de Praga, minhas 13 almas benditas, sabedas e entendidas. Entendeu? Tem fé? Tenho fé, sim. Tenho. Reza regularmente? Regularmente.
Não sou, entre aspas, muito beato. Entendeu? Isso é importante. Mas eu sou católico. Porque as pessoas acreditam que o fato de ser católico, e para ser católico, o camarada tem que estar todo tempo dentro da igreja ali. E na verdade não é assim. Né? Religião é muito interior, é muito particular. Muito. Não é? Isso é bom. Um outro número. 5. Eu vou nos ímpares aí. Saudades. Saudade. Quando se fala de saudade, Raimundo lembra de quê? Tem aquela saudade, palavra triste, né? Mas quando se fala de saudade, são de tudo isso que nós falamos, do que nós conversamos. Porque eu sou muito assim, não sou muito de trazer as coisas, sabe? De estar vivendo um presente meio buscando demais o passado, remoendo o passado. Não sou. Raimundo vive hoje. Mas eu vivo muito hoje. Muito hoje. Tá entendendo? Ontem foi outro dia, valeu, não voltará mais e vamos viver o hoje porque o amanhã está por vir. Sou muito assim. E a saudade, a única saudade que eu sinto é desses momentos que nós tivemos, tá entendendo? No teatro, na música, tá entendendo? Até na própria escola. A escola, ela hoje ela está muito, vamos dizer assim, uniformizada de uma forma que não se entende. Sim, concordo. São muitas cobranças para pouco resultado. E sem contar também de uma coisa. O professor é o alvo de tudo isso. É o professor que tem que dar conta disso, o professor tem que dar conta daquilo. Certo? Então eu sinto saudade disso. Eu sinto saudade daquela escola em que o aluno lhe respeitava. Eu sinto saudade vamos dizer, daquela quadrilha junina em que todo mundo estava por paixão. Não estava porque a namorada está, não estava porque quer viajar, não está. Eu sinto saudade daquele teatro em que todo mundo estava porque queria realmente mostrar ao povo, certo, uma forma diferente de ser. Então são essas saudades que eu sinto, certo? Escolha mais um número. Porque eu não quero nem entrar no mérito de pessoas, saudade de pessoas, porque isso aí, certo? Eu estou indo nas saudades mais holísticas. Vou perguntar. Mais certo. Escolha um outro número, de 1 a 10, que não seja os que você já escolheu. Eu vou no par, eu vou no 4. 4. Uma decisão. Quando Raimundo pensa numa decisão que ele teve que tomar, quando ele imagina uma decisão, sabe, recente ou antiga, enfim, o que é que vem na cabeça de Raimundo? Olha, o nosso dia a dia é de decisões. Não tem como não ser. Todo momento nós estamos sendo testados, estamos sendo buscados a decidir sobre alguma coisa. Decisão é diferente de escolha. Justamente. Decisão é diferente de escolha. Só que nós fazemos durante o dia, vou só atrapalhar, nós fazemos durante um dia inteiro, nós fazemos aproximadamente 35 mil escolhas. Certo. Aí, Jota, esse número é alarmante. Mas são 35 mil escolhas. Abrir o olho, não abrir o olho, escovar o dente, não escovar o dente, comer, não comer, tomar café, não tomar café, vestir essa roupa, não vestir, calçar, não calçar. Quando você terminou disso, você fez 35 mil escolhas. É verdade. Só que, para se decidir em alguma coisa, em primeiro lugar que você tem que ter, vamos dizer assim, um conhecimento sobre o que você está fazendo, ou que você vai, vamos dizer assim, tomar partido. Então, para essa decisão, Jota, eu vejo o seguinte: foram poucas decisões na vida? Foram, mas eu concordo que algumas, elas são muito cruéis. Eu concordo. Toda decisão que você tomar, você não vai ser isento das pessoas, certo? Você vai sempre abrir um leque dos prós e dos contra. Então, a tomada de decisão, ela é difícil justamente por isso. E você não tem que ter coração para tomar uma decisão. É a minha opinião.
Claro. Você tem que ter razão. Certo? Então, para mim tomar uma decisão, eu tenho que ter a razão. E eu acredito que uma das maiores, assim, mais difíceis decisões na minha vida foi quando eu tive que decidir, aliás, que escolher. Porque houve um período que eu queria muito ser cantor. E foi dizer assim, não, eu vou parar, não vou ser cantor, eu vou ser o professor. Certo? Esse eu acho que foi... Porque aí é uma divisão de águas. Entendeu? Eu poderia ser um grande cantor hoje? Poderia. Ou não. Mas é uma incógnita, né? Sim. Então eu decidi ser professor. Não sei se eu sou um bom professor, um grande professor, mas eu me sinto muito centrado no que faço. E eu gosto disso. Não me tornei frustrado. Claro. Por ter decidido. Você falando, eu me lembrei aqui que eu tive que fazer a mesma escolha. Eu fui obrigado a fazer a mesma escolha. E eu fiz essa escolha, tanto eu quanto Daniel, meu irmão. Nós começamos juntos. Nós tivemos que fazer essa escolha quando faltava muito pouco para dar o start, sabe? Porque hoje é assim, precisa um startzinho para você começar a chegar. Para você ser grande. E faltava muito pouco para dar esse start. E aí eu optei por ser professor. Mas é uma grande decisão. Mas, assim como você, eu também não me frustrei em momento algum. E fui professor, não me arrependi absolutamente nada. Pelo contrário, pretendo voltar, dei apenas uma pausa, mas pretendo voltar novamente. Sim. Me vejo ainda como professor. As pessoas me cumprimentam na rua, me falam, oi professor, tudo bom? Professor, como é que vai? Professor, tudo bem? Às vezes eu já nem acho que não é comigo. É porque essa questão, professor é ser, não é estar. Pronto. Não é verdade? Resumiu. De 1 a 3. De 1 a 3, 1. A vida é curta demais para dizer que é longa. Raimundo concorda com essa frase? A vida é curta demais para dizer que é longa. Concordo plenamente. Por quê? E eu vivo justamente pensando, eu tenho que resolver isso. Não quero deixar para amanhã. Porque eu vejo que realmente a vida é muito curta. Por exemplo, vamos para a questão de anos de idade. Não importa quantos anos você tenha, mas alguém chegar e dizer, você já está afim, já está pronto, já pode morrer? Não quero morrer agora não. Certeza. Não é verdade? Bom. Então, por quê? Porque cada um de nós ainda tem projetos a resolver. Alguma coisa para resolver. Certo? Eu vejo. E essa corrida para resolver esses pontos, certo? É que torna a gente, vamos dizer assim, mais persistente. E dizer assim, não. A vida, você pode até pensar que ela é longa demais, mas ela está sendo curta. Porque você chega a 20 anos, chega a 30 anos, chega a 40 anos, 50 anos. Você pode até olhar para trás e dizer assim, o que foi que eu fiz até hoje, ou o que eu pretendo fazer até daqui para frente. Eu só não curto muito aquelas pessoas que não reconhecem. Está entendendo? Porque a vida, por mais, vamos dizer assim, que você diga, não, fulano teve a vida longa, sim. Mas não foi, com certeza, o que ela esperava que fosse. Para certos pontos. Então, quanto mais eu tenho para resolver, quanto mais eu tenho para, vamos dizer assim, para conseguir, certo? Porque muitas vezes não é tanto para você. Você transfere o que você queria para você para transferir para os outros. Mas Raimundo acha que é possível, independente da idade que se está, fazer ainda algo? Ou tem um limite para se fazer? Rapaz, até certa idade, se você fez, se não fez, você não faz mais, acabou, se morreu. Não, tem muitas coisas que são, realmente, elas vão sendo moldadas conforme a idade. Se hoje eu quisesse ser aliás, a partir de 25, 26 anos,
se eu quisesse ser modelo de shampoo, eu não seria mais. Não seria. Modelo de shampoo. Modelo para venda de shampoo, né? Não podia. Por quê? Porque isso aí foi me podado. Aliás, ser jogador de futebol, aqui. ser jogador de futebol. Perdeu os folículos capilares com quantos anos? A partir dos 25. Com 25 anos. 25, 27 anos por aí. Mas também teve a ver também com a questão das vias sacras. Com a questão das paixões de Cristo. Porque havia os implantes e eu tinha que esperar na faixa de 1 semana, 2 semanas, ir passando o produto para tirar, e eu arrancava. Por quê? Porque tinha que estar na sala de aula. Aí eu ia estar com aquele cabelo que não era meu, só por aquele período, tá entendendo? São coisas que acontecem hoje com os artistas, eles mudam hoje, mudam amanhã, tá entendendo? Mas naquela época não era assim. Não era assim. Então, quando eu arrancava, então eu ia perdendo, porque quem tem a sua calvície e tem uma tendência a perder, certo? Depois que você tirar, ele não volta mais, certo? É diferente dos novinhos que renascem. Então a vida, ela tem essa escala todinha. Então você vai perdendo a vitalidade de tudo isso. O jogador de futebol é muito interessante. Quando você chega com 20 anos, que você não conseguiu entrar num clube que não seja nem profissional, mas que seja de alto gabarito, que você dali pode passar para um profissional, pronto, ali você já tende a mofinar. Tá entendendo? Então, a vida tem esses degraus e essas poldagens. Tá entendendo? Hoje eu canto, certo? Mas, olha quem é que está cantando hoje? Quem são as figuras que fazem parte de grandes shows? Qual é o perfil que eles procuram? Tem gente que diz assim, não, mas fulano e tal estava no reality show, lá naquele reality show X, rapaz, não é desafinado, não é bom, tal. Tem aquela pessoa que sim, mas aquele ali que não é tão afinado, tá entendendo? Sim. Ele vai completar quem está pedindo. E aquele ali, mas não tem a beleza, não tem a idade, tá entendendo? Não tem os cabelos. Sabe, tá entendendo como é? Então, tudo isso, é por isso que eu digo, volto a dizer, a vida é curta demais para dizer que está longa. E outra coisa, viu? Não pense em questão de dizer assim, minha cabeça? Não, minha cabeça hoje, eu não penso que a minha cabeça tem mais de meio século de idade, não. De jeito nenhum. Eu acredito. Minha cabeça tá jovem ainda. Eu acredito. Vamos fazer um bate-volta. Eita, bate-bola. Difícil. Eu pergunto, você me diz a primeira coisa que vem na sua cabeça. Estamos na reta final. Sim, pode falar. Amor. O que está faltando hoje para o ser humano? Muito. Está faltando muito amor. É muita intolerância. É muita falta de vamos dizer assim, de compreensão, de companheirismo. Está entendendo? Por nada hoje se tira uma vida. Está entendendo? Então eu vejo assim, a falta de amor entre os homens está fora do comum. Verdade. Verdade é tudo aquilo que as pessoas deveriam ter, pelo menos para si. Sua casa. Minha casa, rapaz, olha, minha casa é o meu maior abrigo, graças a Deus. Seu xodó. Rapaz, meu xodó hoje é minha neta, Aisha. Verdade. Verdade para mim é, vamos dizer assim, é ser você, sem ter nem um apelo para outras coisas. Um medo. Medo de perder as pessoas que eu gosto, que eu amo. Uma frase. Um dia nos veremos. O lugar a Deus pertence. Um conselho. O conselho seria: viva hoje sem se preocupar com o amanhã, muito menos com o ontem. Viva o agora. Raimundo, para a gente encerrar, me diga uma coisa. O que é sucesso?
Sucesso é quando você se conforma. Eu digo se conforma, não é na forma de se neutralizar, não. Sucesso é quando você se sente bem aonde está e com o que faz. Esse é o sucesso para mim. Raimundo, o que é sucesso? Sucesso é sentir-se bem ao lado das pessoas que o admiram. Raimundo, o que é sucesso? Sucesso é viver sem muita preocupação, principalmente com o que vão falar de você. Isso é sucesso. Raimundo, muito obrigado. Obrigado a você, meu querido. Muito agradecido por você ter participado do nosso podcast. Muito obrigado, Raimundo. Nada, meu querido. Foi um prazer. Valeu. Tchau.